Salve família vascaína, Link Hernani aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo nessa sexta-feira, sextou o torcedor vascaíno, recheado de informações para vocês. E olha só, mercado agitado no Vasco, o Gigante da Colina começa a se movimentar no mercado, buscar opções para o setor defensivo, tentar achar opções para o setor ofensivo. A gente vai falar bastante sobre o mercado da bola, porque chegadas e saídas podem acontecer a qualquer momento. Vamos também destrinchar, todas essas negociações e especulações, para não ficar mais no ar, especulou, mas não veio. A gente vai estar aqui atualizando vocês passo a passo, jogador a jogador, que pode chegar e também pode sair. Amanhã tem clássico, Vasco enfrenta o Fluminense no Newton Santos. Obviamente, vamos falar bastante sobre esse jogo, bastante sobre a arbitragem definida, o senhor Anderson Daronco, hein? Mais uma vez, será que teremos polêmica? E a gente vai conversar bastante sobre esse assunto, arbitragem, principalmente num clássico que o Vasco tenta se reencontrar com a vitória. Bom, você que está aí do outro lado, que é parceiro aqui do nosso trabalho, dá aquela moral para a Estrela Bet, que não só está patrocinando o Vasco no basquete, mas também o Vasco no futsal. Eu vou deixar ali o primeiro comentário fixado, o link para você fazer o seu cadastro, você que gosta de palpites esportivos. Usando o cupom ESTRELA500, você ganha R$500 de bônus no seu primeiro depósito. Corre lá, faça o seu depósito, faça o seu cadastro e me mande o comprovante. Mande em qualquer rede social que eu te colocar no grupo de prêmios Estrela Bet, que é o grupo especial para apostadores da Estrela Bet. E lá a gente sorteia inúmeras camisas do basquete e agora também sortearemos a do futsal. Não perca essa oportunidade de ganhar prêmios exclusivos do Estrela Bet. O link está no primeiro comentário fixado. Você que é parceiro do nosso trabalho, fecha também com a nossa parceira aqui do nosso trabalho. Tá ligado? Valeu! Vamos pro vídeo, solta a vinheta porque tem muita coisa pra gente falar. Sextou o torcedor vascaíno com muita notícia, com muito mercado da bola, com o jogo de amanhã entre Vasco e Fluminense, jogo já com polêmica, hein? A CBF escala Anderson Daronco para apitar Vasco e Fluminense amanhã no Newton Santos, jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, jogo que o Vasco busca, voltar a vencer e, obviamente, a gente vai falar bastante sobre essa partida, que já tem quase cerca de 20 mil ingressos vendidos para a torcida Cruz Maltina. E, claro, vamos falar sobre o mercado da bola antes de tudo, porque o mercado se agita, o Vasco começa a se movimentar e a gente vai falar bastante sobre as opções, especulações e propostas que o Vasco já avançou no mercado. Bom, começando pela zaga, o Vasco está em negociação por Maurício Lemos, o uruguaio, que atua no Atlético Mineiro, não vem sendo aproveitado pelo técnico Gabriel Milito e deve sair. O Gigante da Colina tem a concorrência de 2 clubes estrangeiros e 2 clubes brasileiros que também procuraram o jogador. O Vasco já avançou numa proposta de um contrato por 2 anos, só falta o ok do jogador. Todas as questões envolvendo o Atlético Mineiro, que não vai hesitar em liberá-lo, já estão certas. O certo é, o Vasco tem ali a negociação por luvas do atleta na assinatura do contrato e também a base salarial. Então, resta somente alguns detalhes para o Vasco avançar ainda mais na contratação do zagueiro Maurício Lemos, do Atlético Mineiro. O uruguaio que já teve passagem pela seleção celeste. Um bom jogador, tá? Gosto do atleta, não está em boa fase. Teve recentemente uma lesão, ficou fora ali por lesão por alguns dias, mas já está bem fisicamente, mas não vem sendo aproveitado pelo técnico Gabriel Milito. Pode sair e chegar no Vasco a qualquer momento. Queria saber a sua opinião sobre o zagueiro Maurício Lemos, o uruguaio. Vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Bom, falando sobre chegadas, a gente também tem a informação sobre Brian Rodrigues, informação que o Lucas Pedrosa trouxe na noite da última quinta-feira. O Vasco tem uma proposta pelo jogador de 24 anos de idade que tem contrato lá no América do México até o dia 30 de junho de 2026. A proposta do Vasco é um empréstimo, com opção de compra, mas o jogador enfrenta um grande problema no México. Ele é acusado de uma violência sexual no México, na verdade, de ser cúmplice dessa violência. Essa acusação, obviamente, é amplamente negada pelo staff do jogador, pelos empresários do jogador,
que estão de olho nessa proposta do Vasco, né? O Gigante da Colina quer o empréstimo, como eu falei anteriormente, e Brian Rodrigues está ou não querendo sair do México por conta desses problemas. O certo é, caso acerte com o Vasco, o Gigante da Colina pode devolvê-lo em caso de condenação, tá? Se caso ele for condenado em júri sobre essa questão que ele é acusado sobre a violência sexual, o Vasco retorna ele para o América do México. Então é uma dos gatilhos contratuais que o Vasco vem buscando para tentar a contratação do uruguaio Brian Rodrigues, atacante de 24 anos de idade, também com passagens pela seleção celeste, pela seleção uruguaia. Bom jogador. O Corinthians tinha avançado numa proposta pelo atleta, numa aquisição, né, num valor milionário. O América do México recuou e não quis aceitar. Bom, outros atacantes foram especulados e eu vou trazer para vocês o panorama de cada um deles. O primeiro, Yuri César, ex-Flamengo, ex-Fortaleza e agora nos Emirados Árabes. O atacante não recebeu nenhuma proposta do Vasco, tá? Essa é a informação que eu tenho, é simples e seca. Não tem nada ainda com Yuri César. O outro especulado, Gonzalo Plata, o equatoriano, que também não recebeu proposta do Vasco e se aproxima de um acerto com o Corinthians. Tá? Então a situação do equatoriano Gonzalo Plata é simples. O Corinthians está muito próximo de anunciar o atleta. Bom, dentro de todas as especulações e propostas de chegadas, existem também saídas que irão acontecer, mas estão sendo evitadas pelo titular da situação, pelo próprio jogador. O atacante Rossi recebeu proposta do Sport, da Chapecoense e do Goiás, mas não aceitou nenhuma delas e quer permanecer no Vasco até o final da temporada. O jogador que tem contrato com o Vasco até o final do ano não quer sair. E o Vasco tenta, de alguma forma, convencer, né, o staff do jogador o melhor para a carreira dele. Enfim, a vontade do jogador é ficar e a gente entende o porquê. O atleta gosta do Rio de Janeiro e tem um dos salários mais altos do atual elenco. Olhando, obviamente, para os salários medianos, né? Não, nem se compara a salário de Coutinho, Payet e outros jogadores mais experientes. Mas o salário do Rossi é considerado alto e a gente, obviamente, entende que o atleta gosta do Rio de Janeiro e também quer permanecer até o final do ano. Outro jogador que deve estar de saída e pode ser anunciado a qualquer momento é o meia Praxedes. As negociações com o Atlético Paranaense avançam e esse desdobramento deve acontecer a qualquer momento. O meia perdeu completamente a credibilidade com a torcida, o técnico Rafael Paiva não o convoca mais para jogo, ele está longe ali da lista de relacionados e, obviamente, Praxedes, que não faz parte mais dos planos, pode dar adeus a qualquer momento a caminho do Atlético Paranaense. Bom, a gente vai, obviamente, estar observando isso de perto e informando vocês em primeira mão. Olha só, falando agora sobre a partida de amanhã, o Vasco enfrenta o Fluminense, jogo importante no Nilton Santos, jogo que o Vasco tenta se reencontrar com a vitória no Campeonato Brasileiro, jogo em que pode ser a volta de João Vitor, que deve estar à disposição do técnico Rafael Paiva, e jogo também que Lucas Piton, que era dúvida, né, foi avaliado e não deve ser problema para o Clássico. Então a gente tem aí esse panorama do Vasco para o jogo contra o Fluminense. Mas eu quero só pontuar uma coisa aqui. Anderson Daronco é o árbitro da partida. Lembrando que na última quarta-feira, o próprio Anderson Daronco saiu de mais um jogo polêmico com problemas em arbitragem, né? Muita gente falando sobre a arbitragem de Palmeiras e Flamengo pela Copa do Brasil. E quem estava lá? Anderson Daronco. Então, mais uma vez, a CBF escala um árbitro que mais prejudicou o Vasco dentro das polêmicas que a arbitragem cria no futebol, né? O Vasco sempre sai prejudicado, nunca sai favorecido, e o Anderson Daronco, ele está sempre na liderança dos jogos polêmicos que atrapalham o Vasco no percurso do Campeonato Brasileiro ou da Copa do Brasil. Enfim, Anderson Daronco será o responsável pelo apito e o Vasco deve ficar de olho. A diretoria vascaína, eu entendo toda a movimentação a respeito, né, de uma aproximação das entidades, de uma aproximação ali corporativa, né, do Pedrinho com a CBF, com as federações, mas se o Vasco for prejudicado dentro de campo, isso tem que ser levado como prioridade. Não dá para ficar observando de longe tudo o que vem acontecendo ao entorno da arbitragem em jogos do Vasco. Enquanto o Vasco é prejudicado, perde pontos,
o Vasco vem observando seus rivais sendo ajudados, né? Sendo beneficiados. Então, erros acontecem, mas o Vasco sendo prejudicado em todos eles já é muita coincidência. Queria saber a sua opinião sobre a arbitragem do jogo entre Vasco e Fluminense do Nilton Santos. Vai lá nos comentários. Rapaziada, daqui a pouco eu volto na hora do Vasco. Obviamente, vou deixar mais uma vez a sua última chance de conhecer São Januário esse ano, porque ano que vem é reforma, 2026 é reforma, 2027 é reforma, 2028 ajustes finais da reforma, talvez 2029, né? Você venha participar do Você no Caldeirão. Essa é a última oportunidade. Corre lá, vou deixar o passo a passo para vocês, o passo a passo para você participar e não ficar de fora. É a sua chance de conhecer São Januário para os próximos 4 anos, pelo menos. Forte abraço, pega a visão, saudações vascaínas. É o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil, pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, corre lá no Instagram, @você no Caldeirão. O link está aqui na biografia. Você vai concorrer à passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. Alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link está aqui na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é o novo ganhador.